porque chegou o momento do nosso quadro Movimente-se. Roda a vinheta. Movimente-se. Oferecimento. Escolha Unimed Londrina. O plano que une. Gostei de vir aqui conversar com você, ó. Me colocaram para sentar um pouco. Gente, manter uma rotina de exercícios traz uma série de vantagens para o nosso organismo. Já é tempo que nós estamos falando sobre isso aqui no nosso quadro Movimente-se, principalmente. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância deles, mais especificamente para a saúde do aparelho respiratório. A Melissa Pigoso, ela é fisioterapeuta respiratória e explica mais sobre isso para a gente. Melissa, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui no Vitrine Revista. Obrigada, é um prazer estar aqui, uma alegria. A gente agradece. Hoje você veio bem, ó. Tem um bolinho ali te esperando. Depois tem tá? lanchinho. Tem lanchinho do seu café da tarde. Melissa, você também é uma das pessoas que incentiva a prática de atividade física, né? Independente se for para ajudar o sistema respiratório, se for para ajudar a mente, mas ela é boa para tudo, né? Para tudo. Eu falo assim, é um dos principais componentes para a promoção da nossa saúde, né? Junto aí com bons hábitos, bom sono, né? Então, ele tá junto, o exercício físico, com tudo isso para a gente poder viver melhor. Falando especificamente do nosso aparelho respiratório, né? Quais são os benefícios da prática de atividade física? Tem exercícios específicos aqui para a gente cuidar dessa parte do nosso corpo? Tem sim exercícios específicos. Eu falo sempre assim, que tem os exercícios globais, né? De fortalecimento de perna, de braço, de tronco, de abdômen. E tem os exercícios específicos da musculatura respiratória, que muita gente não sabe, não conhece a importância disso. Então, por isso que é interessante procurar um profissional especializado, né, nessa área, avaliar como está a sua musculatura respiratória, que isso interfere diretamente na sua qualidade de vida, na sua saúde. E muitas vezes as pessoas nem pensam nisso, nem param para pensar, porque o principal músculo nosso da respiração é o diafragma. E ele é como se fosse um músculo da coxa, o músculo do braço. Ele, quando estimulado, ele pode ser fortalecido. E vai ter, assim, esse fortalecimento vai causar inúmeros benefícios, como o exercício do corpo inteiro. Então quer dizer que se eu for fazer exercício específico para a perna, ele vai estar ajudando no meu sistema respiratório, na parte respiratória? Também. Porque eu falo assim, o que sustenta a gente na velhice, né, na nossa vida, com o passar dos anos, é o nosso músculo. Porque assim, o nosso osso vai ficar fraco, a nossa articulação vai ficar mais enfraquecida, vai ter mais lesões, né, vão ter mais lesões. O que vai sustentar é o músculo. E o músculo, ele pode ser trabalhado em qualquer idade. Aí, ó, gente, então, em qualquer idade o músculo pode ser trabalhado. E o músculo deve ser trabalhado principalmente pensando, claro, todo mundo quer ficar bonitona, bonitão, corpinho sarado, mas pensar na velhice, né? Porque a gente vai perdendo essa massa com muita facilidade. Parece que quando chega ali numa época que você tá, né, envelhecendo, parece que o negócio anda mais ainda, acelera. Isso, essa perda acontece de forma mais rápida. Ela acelera mesmo, muito, né? Muito. Então, assim, por isso que a gente tem que sempre estar em movimento. Sempre praticar o exercício. E muitas vezes a gente pensa assim no exercício, como movimento, né? Eu vou a pé até ali. Isso é ótimo também. Isso é uma atividade. É como a gente fala assim, é diferente de uma atividade física. Atividade física é qualquer movimento. O exercício é aquele movimento prescrito, planejado. Aí você para fazer aquilo lá. Até eu brinco, eu falo assim, você coloca a sua fantasia de atleta, marca o teu horarinho e vai lá fazer. É onde teve um doutor que veio aqui, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou assim que às vezes não, né? Sempre, o exercício ele causa um desconforto. Se não está causando desconforto, então tá muito fraco. Exatamente, isso a gente faz a dose exata do exercício. Mas, assim, para simplificar e para quem está em casa saber como que vai fazer esse exercício. Eu não sei, eu faço exercício mais intenso, eu faço exercício leve, o que eu preciso sentir na hora do exercício? Eu sempre falo assim, a gente tem que sentir um desconforto. Não pode ser como se fosse uma caminhada no shopping. Você não pode fazer exercício num ritmo desse. Você tem que estar com desconforto. E também não pode ser uma coisa tão intensa que você não consiga nem conversar, nem falar uma frase. Então, assim, você pode conversar. Tem até um teste que fala assim, teste da fala. É um teste que ele é estudado, tem estudos assim científicos sobre ele, a atuação dele,
para a gente conseguir prescrever a intensidade do exercício. Olha isso. E é uma coisa tão simples. Simples, exatamente. Então, assim, quando você está fazendo exercício, você começa a conversar com alguém. Se você está conversando de boa, batendo papo, é porque o exercício está muito leve. Vamos acelerar. Você está mais falando que se exercitando. Isso. Né? Aí, se você consegue falar, mas está com um pouquinho de dificuldade, aí o exercício ficou bom. Aí está funcionando. Porque, assim, a gente fala muito da intensidade moderada do exercício. Então, os estudos hoje trazem muito isso, que o benefício maior está na intensidade moderada. Então, a gente consegue pensar nessa intensidade calculando pelo tanto que a gente consegue conversar na hora do exercício. Fica a dica aí pra você, se você tá na academia com a sua amiga conversando muito e começar a sentir que tá muito de boa, você não tá ofegante, você tá mais falando do que se exercitando, tá? Tem uma participação chegando aqui da Maria Fernanda. A tia dela recentemente esteve internada na UTI e o médico falou, ela tem 62 anos, e o médico falou assim que ela só conseguiu recuperar, ter ali uma boa recuperação por conta do fortalecimento pulmonar dela. Olha que legal. Que ela tinha um bom sistema respiratório. Então, olha como isso, gente, interfere até nesse momento, né? Onde você está ali adoecida, né? Cometida de algum problema de saúde, e ele vai ajudar a colaborar nisso também. Isso. A prática de exercício é aquilo que a gente sempre vem dizendo aqui, é qualidade de vida, né? É trazer ali uma prevenção, ele né? previne doenças crônicas, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, como uma asma, uma bronquite, que é a DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente conhece mais como bronquite. Previne hipertensão arterial, então ele previne doenças e ele previne complicações de quem já tem a doença. Então eu falo, ele é bem-vindo em qualquer idade, em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento ele é bem-vindo. Mas assim, lógico que aquele paciente, aquela pessoa que tem alguma doença, tem que ter um profissional ali acompanhando. Tem algum exercício específico para quem tem algum problema crônico respiratório? Quem tem um problema crônico, sempre é interessante procurar um profissional especializado no exercício, no movimento, né? De preferência um fisioterapeuta da área cardiopulmonar, né? Área respiratória, para fazer uma avaliação e para prescrever. É como se fosse um remédio, né? Tem que dar uma dose correta. Eu falo, quando é demais, ele pode causar lesão, ele pode ser prejudicial, e quando é de menos, ele não vai dar o resultado esperado. Então, ele pode ser nem muito intenso e nem muito leve. Na prescrição também, para a pessoa que já tem alguma doença crônica fazer, realizar ali, executar o exercício. Então, por isso que essa pessoa tem que ser avaliada. Mas assim, falando assim no dia a dia, para a gente pensar em tentar melhorar o nosso sistema respiratório, a nossa ventilação, a nossa capacidade, né, cardiopulmonar, é interessante a gente trabalhar a respiração diafragmática. E é uma coisa tão simples, fala assim, mas por que eu vou trabalhar essa respiração? Quando a gente consegue melhorar a excursão do diafragma, ele é um músculo que está bem aqui. Eu falo assim, ele divide o nosso corpo ao meio. E ele é fundamental, ele tá bem preparado pra gente viver bem. Ele que dá força pra gente cantar, não é? Sim, é com no certeza, diafragma. pra falar, né? Super entendo, é no diafragma. Tem exercícios pra você ensinar pra gente? Tem, a gente pode começar aí com a respiração diafragmática, tá? Então assim, coloca uma mão assim na barriga, puxa o ar, de preferência pelo nariz, se você não tiver nenhuma obstrução. Tem algumas pessoas que têm obstrução que não conseguem puxar pelo nariz, pode puxar pela boca mesmo. Puxa o ar e sente a tua mão sendo expulsa para fora. E assopra, coloca a mão lá, sendo levada o abdômen lá para dentro. Puxa, estufa, assopra, coloca para dentro. Isso parece ruim no começo, quando a gente começa a fazer, eu preciso pensar no movimento, e tem gente que não consegue coordenar a inspiração, né, o puxar o ar, com a expiração, com soltar o ar, com esse movimento. Só que isso é treino, e conforme vai treinando, vai conseguir fazer. E por que é importante? Porque assim a gente vai conseguir trabalhar a amplitude do diafragma. Quando a gente puxa o ar, ele desce o diafragma. Então, quanto mais ele conseguir fazer toda a amplitude de movimento dele, mais ar vai entrar nos nossos pulmões. Então, maior vai ser a nossa ventilação e com isso vai melhorar a nossa qualidade de vida como um todo, né?
Uma dúvida, Melissa. A pessoa que tem problema crônico no sistema respiratório, se ela começa a ter aí a prática de atividade física, faz esses exercícios, ela diminui a ida dela em médicos, assim? Com certeza, com certeza. E principalmente um dos principais pontos que eu reforço muito, até para os meus pacientes, eu atendo muitos idosos, é que vai evitar internações. A prática do exercício físico evita internações. Então, eu acho que é um dos maiores objetivos nosso como profissional ali da área da saúde é esse. Porque atrás disso tudo tem um monte de problema, né? Uma internação. Pro paciente, um desgaste físico, uma perda de massa muscular importantíssima. Então, assim, tem todo esse problema. E fora, para a própria estrutura da saúde, né? Para os componentes aí, para os locais de saúde, para o gasto que isso traz para o país, né? Então, tem tudo em volta, eu falei assim, todos ganham, né? Todos. Com a prática do exercício. Ai, mas quem ganha mais é você mesmo. Não tem como, certeza, gente. Você é a pessoa que mais ganha diante dessa prática, desse hábito de atividade física. E assim, você pode começar aos poucos, sabe? Você pode começar pensando assim, hoje eu vou ficar menos tempo sentada. Hoje, vocês estavam até falando sobre o celular, ficar muito tempo ali no celular, e isso está aumentando muito o sedentarismo, esse hábito. Então, só de quebrar esse sedentarismo, o que é o sedentarismo? É ficar mais de 8, 9 horas ali sentado na mesma posição, ou deitado, enfim, ficar na mesma posição. Só de começar quebrando o sedentarismo já é alguma coisa. Então, deu lá meia hora que você está sentada na mesma posição, levanta. Dá uma caminhada, fica em pé, continua fazendo o que você está fazendo em pé. Aí começa fazendo isso. Depois você pode pensar assim, ao invés de ir de carro, eu vou a pé. Então troca o carro por andar um pouco mais. Então, eu vou estacionar um pouco mais longe, eu vou andar uma quadra. Cria, né? Isso! Usa a criatividade, minha gente. Acabamos de falar de criatividade aqui no início do programa. Usa a escada, né? Traga aí essa relação de fazer as coisas colocando um obstáculo, né? Para que você possa se exercitar. Você falou que trouxe videozinhos? Eu trouxe alguns vídeos. Dá tempo de mostrar, Mari? Vamos mostrar aqui, ó. A gente vai mostrar esses vídeos que a Melissa trouxe aqui pra gente para exemplificar o que a gente está falando sobre essa importância, né? Da atividade física. O que é isso? Esse daqui são alguns vídeos de pacientes meus fazendo, com autorização deles. Isso é bem importante eu reforçar aqui. E eu trabalho não só a parte pulmonar, a ventilação, o músculo respiratório, mas o músculo do corpo inteiro. Porque eu falo, não tem como a gente desassociar. A gente não consegue trabalhar só o pulmão, só o músculo respiratório, e se o resto do corpo está fraco. Então, ele precisa ser trabalhado como um todo, esse paciente. Essa senhora, ela é acamada, a dona Delminha, é uma paciente que eu atendo há alguns anos. E mesmo aquele paciente que não se movimenta, aí que é mais importante ainda. A gente trabalhar as articulações, trabalhar a mobilidade. Olha como é importante, gente. Tem que se mexer para você conseguir ter essa mobilidade, né? Claro que, dependendo da situação, acaba precisando de um profissional. E esse aparelho aí que está usando aqui nessa imagem chama Power Breath. É um dos tipos de equipamentos que eles são específicos para treinar o diafragma, a musculatura respiratória. Que legal! Então, a gente puxa o ar contra uma resistência. É como se fosse carregar um peso, fazer um bíceps com uma carga. Ele vai dar uma carga para a musculatura respiratória. Tá aí, gente, alguns dos vídeos, né, dos atendimentos que a Melissa faz para inspirar você a entender um pouco mais sobre a importância da atividade física para um bom funcionamento do nosso sistema respiratório. E não só do sistema respiratório, como do nosso organismo todo. Melissa, que delícia falar com você. É um prazer. Muito bom, né? Fala super bem e explicou bem pra gente também a importância de todas essas atividades físicas para o nosso organismo. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais.